Bem-vinda ao Papo de Mãe Mulheres Conscientes. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre limite na dose certa. Muitas vezes, nós entendemos que limite é sinônimo de autoridade rígida e que acolhimento é permissividade. Mas será que é isso mesmo? Será que é possível colocar limite com amorosidade? Hoje nós recebemos a psicopedagoga Roberta Lanza, que vai contribuir com esse tema tão importante para mães e famílias. Já convido você também a se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo e deixar o seu like. Eu sou Patrícia Coiate, eu sou terapeuta, numeróloga e mãe da Isadora e da Melina. Meu nome é Melissa Haddad, eu sou terapeuta Theta Healer e radiestesista, e também mãe da Mirella, de 12 anos. E esse é o Papo de Mãe. Está com a pedagoga Roberta Lanza. Ela tem especialização em educação não formal e psicopedagogia. Ela trabalhou 10 anos como professora da educação não formal e 20 anos como diretora de educação infantil. E hoje ela tem um espaço Florescer aqui em Paulínia. Bem-vinda, Roberta. Obrigada pela sua participação mais uma vez. Já é nossa convidada de carteirinha já. Olá, meninas. Obrigada pelo convite mais uma vez. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E eu espero colaborar com esse assunto que é tão polêmico, né, hoje em dia. E é tão tênue, né, essa linha entre o limite e a permissividade. Então, espero que eu possa colaborar nessa discussão. Eu acho que é bem isso, né? É uma dificuldade porque é essa linha tênue mesmo, né? Muitas vezes eu vejo que aqui em casa eu quero que uma coisa seja do meu jeito e aí eu paro e me questiono. Mas será que precisa ser do meu jeito? Ou será que eu posso ser mais maleável, né? Por que precisa ser do meu jeito? E às vezes até as próprias meninas trazem isso para mim. Mas por que eu tenho que fazer desse jeito e eu não posso fazer? E aí, quando elas fazem esse questionamento, eu paro e me pergunto. Eu falo, realmente, por que precisa ser assim? Porque eu quero ou porque, de fato, é importante para elas, né? E aí começa esses questionamentos, né? Como que a gente consegue pôr limite, acolher, sem que seja muito permissivo, deixa fazer tudo, ou sem que seja muito autoritário, que pode essa criança, né? Que nem a gente trouxe no Papo de Mãe Obediência. E é essa dificuldade, né? A gente conseguir acolher e que eles se tornem também crianças conscientes, responsáveis, que respeitem o próximo, porque eu acho que é isso que a gente quer, né? De um filho. A gente quer que ele floresça, que ele seja uma pessoa, um cidadão de bem, né? Um cidadão consciente. Mas é uma dificuldade, né, Roberto? Exatamente. E quanta coisa você já trouxe aí, né, Paty? São várias questões aí só nessa sua fala. Eu tenho uma dificuldade com memória, eu vou pegar pela última, né? Eu acho que uma do caminho errado que a gente pega é essa expectativa do que o nosso filho, a nossa filha vai ser no futuro, né? O futuro está tão longe, o futuro está tão fora do nosso alcance, que a gente fica, né? Meu filho, minha filha tem que ser um ser humano do bem, tem que ser um adulto assim, assado, se dê bem na vida financeira, amorosa, social, e tudo isso, eu acho que é a mola que empurra a gente para o erro. Porque em cima disso, a gente vai colocando, tratando a criança e o adolescente como adultos já. A gente já espera isso deles numa idade que eles ainda nem têm capacidade para agir dessa forma tão consciente que a gente espera. Se eu não fizer isso, vai dar erro lá na frente. Então, se meu filho não arrumar a cama com X idade, ele não vai ser uma criança organizada, né? Esse tipo de pensamento. E aí a gente
elege um monte de critérios para ficar cobrando, e entende que isso são limites, né? Se não fez, vem uma punição, porque teria que ter feito. E se eu não cobrar, se eu não colocar esses limites, vai dar errado lá na fase adulta, né? Aí você é um pouquinho exagerada. A gente não sabe nem se vai chegar na fase adulta. Quem é que sabe qual é o destino, né? Outro dia eu tinha que atender uma criança, e aí eu fiquei muito, né, de uma mãe que quer estar junto, que quer fazer, que quer. Eu falei, quem sou eu para dizer para ela, não faça porque você vai estragar seu filho? Eu também não sei qual é a relação, quanto tempo vai durar essa relação deles. Então, eu acredito muito que o limite é necessário, né? Ele é importantíssimo, mas a gente sempre tem que fazer isso que você fala. Quando a criança me questiona por que desse limite, eu tenho que procurar a resposta em mim. Será que eu não tenho alguma mágoa, alguma expectativa, alguma dor que me faça exigir esse limite e ele é desnecessário? Né? Então, sempre ponderar isso. Eu acho que você tocou num ponto importante, porque eu vejo que muitas vezes a gente vai no piloto automático, né? O que funcionou para a gente é o que vai funcionar para o nosso filho. Então, a gente muitas vezes carrega as nossas dores e as nossas dificuldades de quando a gente era criança ou adolescente, e a gente traz para essa relação dos filhos, achando que eles têm essa mesma dificuldade, ou que se eles têm essa mesma dificuldade, eles vão passar pelos mesmos problemas que a gente passou. Então, a gente querendo evitar, na verdade, a nossa dor do passado, a gente quer corrigir a nossa vida através deles. Então, a gente vem com essa dor, querendo dar esse limite, né? Então, como você falou, o que é importante? É parar para pensar qual é essa relação, né? O que eu quero dessa criança dando esse limite, né? O que eu estou fazendo? Então, assim, eu acho que ter essa consciência, ao invés de reagir no piloto automático, né? Ser reativo em relação à criança, ou até agir com raiva, né? Na hora da punição, que muitas vezes acontece. Às vezes a gente fica com raiva da situação e a gente desconta na criança, né? A nossa raiva. Então, eu acho que pensar antes de agir, pensar o que a gente quer com essa disciplina ou com esse limite, eu acho que é um bom ponto de partida, porque muitas vezes a gente está só reagindo à situação sem pensar exatamente o que a gente quer com aquilo, né? Sim, e às vezes, Mel, não são só nessas dores, às vezes são nos nossos aprendizados, né? O como eu, quando criança, olhei, observei e guardei daquilo. Tem uma história, né, que eu já ouvi, não sei se é real, não sei se é fictícia, mas que tinha uma moça que recebeu um peixe e foi cozinhar esse peixe. E aí ela cortou um pedaço do rabo e um pedaço da cabeça e deixou o peixe pequenininho. Aí o marido dela perguntou para ela, por que ela tinha feito daquele jeito? Ah, porque minha mãe fazia assim. E aí ela vai perguntar para a mãe, né? Mas eu vou perguntar para minha mãe por que faz desse jeito, mas é assim que faz o peixe. E aí ela vai para a mãe, pergunta, né? Mãe, por que tem que cortar um pedaço, ficar só com esse pedacinho do meio do peixe? Ela fala, ah, não sei, porque eu aprendi com a minha mãe que é assim que faz peixe. E aí, vou perguntar para a avó. E aí, né, por que, vó, que você corta o peixe e ele fica? Ela fala assim, porque meu forno era pequenininho e se eu deixasse ele inteiro, ele não entraria no forno. Então, assim, não tinha um motivo real, senão o tamanho do forno, né? Não é que ele ia ficar mais gostoso, que era a forma correta. E quantas vezes a gente aprende, né? E por conta da nossa educação não ter abertura para questionamentos, a gente aprendia e era daquele jeito que faz, então não se questiona, né? E na educação dos filhos, a gente age da mesma forma, né? Então, assim, precisa tomar banho todo dia.
precisa tomar banho. E aí vem, né, toda essa teoria de que temos que dar limite para os filhos. E aí a gente age naquele, e se você não fizer isso, você vai perder seu filho para o meio do caminho, ele vai ficar desorientado, ele vai... E aí a gente começa a cobrar coisas sem abrir exceções, sem compreender o contexto, né? Então, às vezes não são só dores que a gente tem e que a gente reage dessa forma, mas aprendizados que a gente não questionou. A gente repete sem saber, né? É a crença veio lá da família, a gente não sabe por quê, mas a gente está fazendo. Porque sempre foi assim, né? Às vezes a gente traçar um caminho novo, até na educação, é um desafio para a gente, né? A gente não sabe direito como vai ser. Só que aí acho que entra um pouco a questão do sentir e do confiar, né? Confiar que a gente está fazendo a melhor escolha, sentir se aquilo é ou não um bom caminho, né? As mulheres, principalmente, têm a intuição, né? Mas o quanto a gente usa dessa intuição? Exatamente. Ainda mais se a gente for olhar para as boazinhas, né? Para quem quer agradar, para quem tem medo de desagradar, para quem tem medo de causar um problema, para ser chamada atenção, ela é mais difícil ainda sair desse padrão. Né? Porque ela quer ser vista, sim, ela quer ser vista como perfeita, como a que faz tudo certo. Então, é um desafio. E como a gente sempre fala aqui, né, a maternidade é esse convite para a gente se olhar, né? É o espelho. A criança traz ali todos os espelhos, todas as nossas dúvidas, né? E a gente tem que saber como olhar para isso, né? E aí eu acho que entra também a gente não ser muito crítica com a gente, né? Porque eu sei que eu sou uma pessoa crítica. E eu tento moderar isso com as minhas filhas. Porque eu sei que eu sou assim, eu sou crítica comigo, eu sou crítica com elas. Então eu tento desconstruir isso e pedindo desculpa, olhando e falando, olha, desculpa, eu exagerei realmente. Mas é uma construção, é uma desconstrução para depois desconstruir, né? Exatamente. Então, a gente ter essa paciência nesse caminho, que a gente não tem, a gente quer tudo para ontem, a gente quer resolver, a gente quer ser uma boa mãe hoje, amanhã, e a gente esquece, né? Que é um processo que os filhos e a gente vai evoluindo junto, né? A gente tá aqui para evoluir junto, eles vão aprender com a gente vai aprender com eles, e assim a gente vai caminhando. Se a gente for... Pode falar, Mel. Não, é só um comentário em relação à criança boazinha. Do ponto de vista dos pais, a criança boazinha seria perfeita, né? Porque é a criança obediente, é a criança que ouve os pais e quer agradar os pais, então ela faz tudo como a gente quer. Então, assim, do nosso ponto de vista, seria o filho perfeito. Ideal. Mas ideal, exatamente. E aí a gente se pergunta, ideal por quê? Né? Porque lá na frente, para quem também, né? Porque assim, lá na frente, essa criança vai ser obediente, mas ela vai ser obediente em qualquer situação. Ela aprendeu a seguir regras. A gente quer um filho que seja obediente a todas as situações, um filho que não aprendeu a questionar, que não aprendeu a se ouvir, que não aprendeu quem ele é e por que ele está agindo daquela forma, porque aí a gente cria, na verdade, robôs, né? E num alto custo, né, emocional para essa criança, porque lá na frente, essa criança vai falar assim, tá, eu obedeci, eu fui boazinha, eu fui bonzinho, eu sempre agi de acordo, e aí ela vai falar assim, e o que eu ganhei com isso? Né? Eu ganhei a aprovação dos meus pais, mas a que custo? Né? Então, assim, tem tudo isso para a gente olhar e contrabalancear. Né? Então, assim, será que é isso que a gente quer realmente? Né? Então, eu acho que é mais importante a gente mostrar o caminho e criar essa consciência da criança falar assim, não, isso realmente é o melhor para mim.
né? Então, assim, tomar banho é bom, eu me sinto bem quando eu tomo banho, então eu quero tomar banho todos os dias. E não eu vou tomar banho porque tem que ser assim. Eu não posso dormir sem tomar banho. Assim como o exemplo da Patrícia, né, em que a criança já estava dormindo, mas teve que ser acordada porque ela precisava tomar banho. Então, a gente também aprende a se questionar: será que é realmente necessário? O que eu estou querendo ensinar para a criança? Né? Então, chega num ponto em que a própria criança começa a se questionar e olhar e falar: realmente isso é importante para mim? Eu escolho tomar banho porque faz bem para mim, eu me sinto bem assim. E para mim, vem muito, Mel, a questão da vivência, da coerência da prática dentro de casa. Então, assim, eu não preciso pensar se meu filho vai ser uma pessoa honesta, trabalhadora, organizada, limpa lá no futuro. Como é que funciona isso dentro de casa? Como é que as relações são criadas? Né? Porque, assim, quando eu falo que precisa tanto limite, é porque minha relação familiar está sem limite, né? Tá descoordenado. Então, é o tal do faço o que eu mando e não faço o que eu faço. Então, eu preciso ficar o tempo inteiro sinalizando os limites, muito provavelmente porque eu não cumpro esses limites da forma como eu quero que a minha criança cumpra. Então, para mim, esse papo do limite, ele começa muito, primeiro, entendendo que eu não sou uma ótima cumpridora dos limites. A gente burla muito os limites. Às vezes consciente, às vezes inconsciente. Mas o meu filho tem que ser perfeito. Eu posso, mas o meu filho não pode. Então, nesse lugar, já começa a bagunçar as coisas. Né? Então, quando a gente se coloca nesse lugar de estar tudo bem, né? Não é tão rígido assim, porque eu olho para mim e entendo que eu não consigo cumprir com essa perfeição, né? De regras, cumprir com excelência todos esses combinados. Por exemplo, hoje eu tinha um exame para fazer e a louça do café ficou em cima da mesa, né? Coisa que acabou de comer, tem que tirar a louça, tem que tirar a louça da mesa. Eu não fiz isso hoje. Só que
de uma outra forma, né? Então, é por isso que a gente precisa entender que limite eu quero colocar na minha criança, se faz sentido hoje ainda, né? Eu acho que também vai muito da gente respeitar quem a criança é, né? Que nem você estava falando, a Mel falou também da gente querer resolver as nossas dores nos filhos, né? Essa projeção que a gente faz, né? E às vezes a criança tem um sonho totalmente diferente do nosso, né? As meninas mesmo falam para mim, eu quero ter 3, 4 profissões. Falei, isso, quer ter 3, 4 profissões? Não tem, minha filha. Tem que ser o que você quer ter, né? A gente às vezes fica muito isso, tem que ganhar bem, tem que, né, tem que ter uma casa, tem que ter um carro, tem que ter seguro, lá. Mas às vezes não é isso que eles querem, né? E aí nossa, porque isso pra gente trouxe segurança. Mas para eles não, né? Às vezes Exatamente. querem usufruir a vida de outra forma, né? E o quanto é difícil, né? A gente parar e falar assim, tá, mas isso sou eu que quero. Essa é a minha forma de pensar. Qual é a do meu filho, né? Eu acho que a gente tem que ensinar o que a gente acha, mas a gente tem que deixar essa liberdade, né? Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu não quero, né? Então, isso que sua filha falou da faculdade é muito isso, né? E quantas reportagens tem que é a primeira geração em que os filhos chegam na faixa de 30 anos e ganham menos do que os pais, como se eles fossem incapazes. Mas não é isso, tem inteligência artificial, quantas pessoas são demitidas por conta disso, o quanto eles também estão se sentindo incapazes por isso. O quanto a gente incentivou esses filhos a irem atrás do sonho, ao invés de trabalhar e construir coisas. Algo que muitas vezes a gente não pôde fazer. E aí a gente, né, de certa forma, deixou a vida mais fácil para que o filho fizesse isso, né? E pode ter dado certo, pode não ter dado certo, mas a gente está muito preso ainda, né? Que o sucesso é ter casa própria, é ter carro, é viajar sempre. Para quem? Exatamente. Para quem, né? Outro dia eu recebi. Eu tô nesse dilema, tá? Do que é um adolescente, do que é um adulto. Eu recebi um ser maravilhoso de 21 anos que veio para mim através do pai. Roberta, você não conversa com ela porque ela quer trancar a faculdade. Roberta, por favor, ela não pode parar de fazer a faculdade, porque assim, ela é uma menina privilegiada, ela faz faculdade numa boa universidade, no período da manhã, ela não pode abrir mão disso. Falei, meu Deus, né? Vamos ver o que me espera. E aí, quando chega a menina de 21 anos, linda, ela faz, eu não sei direito, eu não me apego a uns detalhes. Ela faz alguma faculdade de engenharia de software, alguma coisa assim. Ela quer ser programadora. E aí ela disse assim, não quero. Eu peguei e falei, né, comecei. Por que você quer parar de estudar? Ela falou, quem disse para você que eu quero parar de estudar? Eu falei, você não quer parar de estudar? Ela falou, eu quero parar de estudar na faculdade presencial. Eu quero fazer uma faculdade à distância. Aí, no primeiro momento, eu falei, faculdade à distância? Vem já o preconceito me acompanhar, né? Porcaria, meu Deus. Aí eu vou, você já escolheu a faculdade? Já. É a melhor dos programadores, custa tanto, é assim que faz para entrar. Piriri pororó. Me conta um pouco da sua faculdade presencial. Gente, não fazia sentido o que o pai, né, e eu queríamos que ela fizesse. É um curso de programação, de computador. E aí ela sai da casa dela, ela vai para a faculdade para sentar na frente de um computador e programar. Então, assim, qual é o problema de ser uma faculdade online? E fora isso, essa menina tem um histórico que foi deixado de lado, que eles não conseguiram me colocar numa ordem cronológica.
Mas ela, em determinado momento, por problemas familiares, ela deixou de estudar. Isso foi um boom para a família, né? Ela não queria, ela não conseguia ir para a escola. E pegou período de pandemia e tal. Só que ninguém procurou ajuda, né? Não procuraram um psicólogo, um psiquiatra, nada. E aí ela consegue me dizer assim, eu estava em depressão. E eu saí sozinha desse lugar. Em outras palavras, ela me fala isso. E quando eu fui pesquisar, o que é que eu podia fazer para recuperar aqueles, não sei se foi 3 ou 4 anos que ela não estudou. E eu achei a prova, né? Eu achei perdão. Eu achei, fui pegando informações, falei, onde? No Google. Né? Primeiro apareceu de supletivo, mas aí eu não queria fazer supletivo, aí eu achei a prova se eu não me engano, é essa terminologia, do ENAD, que você estuda, presta essa prova, e se você for aprovado, você tem a certificação de que você concluiu o estudo. Gente, ela estudou sozinha, conteúdos do ensino fundamental 2 e médio. Ela fez a prova, ela passou e ela conseguiu essa certificação. E aí eu disse assim, mas você estudou sozinha? Ela falou, sozinha. E aí quando ela fala, né, da faculdade presencial, ela coloca um lugar assim, do tipo, Roberta, eu não consigo dar pause no professor presencial. E aí eu não consigo voltar ao que ele falou. O presencial é limitador para ela, né? Porque se ela teve essa postura de aprender sozinha, essa determinação, será que de fato ela precisa de uma faculdade ou ela consegue estudar programação sozinha também? E ela disse, ela falou, eu dou pause, eles dão um comando, eu dou um pause, programo, vejo, deu certo, solto, confiro. Para mim, é muito mais proveitoso. Então, assim, isso não significa, gente, que eu sou contra a escola, pelo amor de Deus, não é isso. Mas são as exceções que a gente precisa entender. Aí, eu estou num trabalho com ela na parte social, né? Porque, para mim, a escola também tem essa função social. E que também a gente tem que fazer um parênteses. Essa criança é uma criança que joga desde os 3 anos de idade. Os presentes dela eram computadores e jogos de computador, para computador. O presente de 15 anos dela foi uma cadeira gamer. Então, ela foi inserida nesse mundo virtual há muito tempo. E que num começo a gente acha lindo, né? Olha a contabilidade, olha como consegue. Só que ela ficou nesse mundo virtual. E provavelmente, eu não posso afirmar porque eu não tenho habilitação para fazer isso, mas ela deva ter algum tipo de superdotação. Né? Porque ela consegue com muita facilidade, do tipo autodidata. Ela consegue aprender sozinha. E aquilo faz sentido para ela. E aí, quando você vai buscando, tem características de rótulos que a gente chama de nerd, e que não são bem vistos nas escolas. Então, assim, são coisas que, se a gente não entende o contexto, não, tem que ir para a escola e pronto, e acabou. E tem que ser nessa escola, né, com essa filosofia de trabalho. E aí a gente vai perdendo as características positivas que essa menina tem. E aí, quando eu dou esse retorno para o pai, e eu digo, olha quanta coisa boa que essa menina tem, né? E ele abraça essa ideia, ele consegue entender, ele consegue fazer um retorno para a adolescência dele, que ele também trancou cursos que ele não queria fazer, né? Que ele foi obrigado a fazer uma faculdade que ele não queria fazer, né? Eu falei assim, então, e vai repetir isso com a sua filha? Aí estão os dois juntos, né, em busca dessa faculdade online, a relação dos dois melhora, né, porque toda vez é filha de pais separados, e toda vez que saía com ele, era cobrança em cima de cobrança, né, para seguir esse protocolo que a gente estabelece do que é estudar, né, e aí era o quê? Uma rejeição, eu não quero.
Só que ao mesmo tempo ela sofria, porque ela queria a presença desse pai, né, de uma outra forma. Então, assim, a gente tem que entender mesmo por que que eu quero esse limite, por que que eu quero que os filhos sigam esse caminho. Porque se eu. A própria palavra diz, né? Eu limito até onde ele vai. E por quê? Porque às vezes, se eu tirar esse limite que eu estou colocando, né, ele pode descobrir novos caminhos, né? Ele pode seguir outros percursos. E eu disse, Mas, só um pouco, Paty, mas eu quero deixar claro que eu não sou a desconstruidora dos limites, né? Tem limite que ele precisa, e a conversa, principalmente. Eu quero colocar um limite, né? O limite ele tem que ser, em alguns momentos, discutido. Nós estamos falando de uma menina de 21 anos, mas que começou a dar sinais disso lá no início da adolescência. Né? E não se investiga lá naquele momento o porquê disso. Então, tem coisas que são negociáveis, tem limites que são inegociáveis, né? Mas esse inegociáveis também, entre aspas. Tem que ir para a escola? Tem, né? É bom que vá. Mas, assim, dá para a gente negociar qual filosofia de escola essa criança se encaixa melhor, né? O quanto que eu quero que ela tire notas perfeitas e ótimas, 9 e 10, né? E, se meu filho não tem essa capacidade neste momento, que às vezes a forma de ensinar não está conectada com ele, e aí ele não é tão bom quanto eu gostaria que ele fosse. Né? Então, por isso que eu falo, não é tanto... são inegociáveis, mas nem tanto assim. eu acho que na verdade, é essa desconstrução que esse pai teve que fazer, né? Porque para ele o certo era ser uma faculdade presencial, né? O tradicional, o que ele está acostumado, o que ele sabe que funciona, né? E aí quando ele olha para a filha que não quer e que ele quer e que ela quer ir para um caminho que ele desconhece, o medo do que isso vai causar, né? Que caminho é esse que ela está traçando, que eu nem sei como é, que eu não tracei, né? É esse medo. E aí a gente entra numa questão que deixar os filhos traçarem os próprios caminhos, né? Essa dificuldade, esse deixar, né? Sim. Quanto é difícil para a gente falar assim, tudo bem, eu fiz esse caminho, mas você pode escolher o seu. O quanto é difícil a gente... No nosso caminho, a gente também não sabe o final, mas a gente tem uma expectativa. Nesse novo caminho, a gente não tem nada. Sim. E aí entra o confiar também nas escolhas do filho, né? Confiar na educação que a gente deu, entender que é uma vida dele, né? Ele faz as escolhas dele. A gente ensina, a gente orienta, mas é deixar ele seguir o caminho dele. E aí isso, muitas vezes, né? Os mais velhos acham que é permissividade. Olha essa mãe, dá limite, deixa o menino fazer tudo, daqui a pouco vai dar um tapa na cara dela, né? Como que fala assim? E aí eu acho que a gente precisa entender que nem tudo que a gente fala sim para o que o filho quer é permissividade, nem tudo que a gente fala não é limite. Mas a questão é como que essa permissividade excessiva, sem nenhum limite, sem nenhuma regra, por exemplo, com fazer lição, com o tomar o banho, né? Como isso prejudica a criança? Porque eu não sei se tem relação, Roberta, mas é uma percepção minha. O quanto tem aumentado o diagnóstico, o quanto tem aumentado essa vontade de ter justificativa para tudo. Ai, Patrícia. É assim, Patrícia, muita gente defende que precisa-se de um diagnóstico para justificar a falta de limite das crianças.
Eu não concordo. Eu digo que a gente precisa de um diagnóstico, porque a gente não sabe o que fazer. A gente está tão perdido que a gente não sabe. É tanta cobrança em cima dos pais e das mães, que a gente fica, né, pulando de lá para cá. E aí, ou cai na permissividade, ou cai no autoritarismo. E aí, estando em um lugar ou no outro, eu vou precisar de um diagnóstico. E esse diagnóstico, na maioria das vezes, ele vem justificar uma falta de tolerância que a gente tem com a diversidade. A gente tem um livrinho do como se comportar, que quando foge daquilo, está com defeito. Né? Então, se é uma criança mais introspectiva, que tem uma seletividade alimentar, está errado, não pode. Se é uma criança que é mais agitada, que é mais questionadora, que tem mais energia do que as outras, está errado, não sabe se comportar, não consegue parar, né? Então, assim, é porque o nosso livrinho de regras, né, tá incoerente com essa nova criança que vem chegando para a gente. Isso não significa, por exemplo, que é permitido uma criança agredir outra, ou agredir o pai, agredir a mãe, né? Não é, né? Então, isso não é inegociável. Se essa criança está abatendo, está agredindo, seja uma criança, a professora, a mãe, alguma coisa está desregulado. Mas aí, o que eu não posso é olhar para a criança, buscar um diagnóstico, medicar, porque ela está fora do escopo que eu quero. Né? A gente tem que olhar para essa família, a gente tem que olhar para a gestação dessa criança, para quais são as relações familiares, para conseguir realmente entender o que está acontecendo. Uma criança que te questiona com agressividade, né? Não vou! Por que você quer que eu faça? Esse tipo de comportamento não é normal de uma criança. Se ela está fazendo assim, se ela está reagindo dessa forma, alguma coisa tem por trás que está disparando esse gatilho nela. Não é culpa dela, né? E aí, quando a gente pega isso de que a gente está despreparado enquanto pais, né, e tudo mais, também não é buscar culpados na família, mas é olhar para isso com um olhar acolhedor e entender, né? Porque muitas vezes, no despreparo, né, na ânsia de querer acertar, a gente erra. Então, por isso que eu falo, não existe trabalho que aconteça com criança que não tenha que ter a presença da família. Essa história de mandar para psicopedagogo, para psicólogo, para terapeuta ocupacional, entregar o pacotinho para o profissional e falar, conserta, para mim é inadmissível. Porque se nada vai ser resolvido aqui se a relação familiar não estiver equilibrada. Então, é isso, uma criança, esse excesso de diagnóstico que tem, para mim, é atribuído a nossa esse desespero de não saber, né, como lidar com os filhos. Porque, assim, vem sobre os pais, professores, né, um peso muito grande de ter que fazer, né, então tem que educar, tem que ensinar. Se essa criança está agindo assim, é porque você não educou, porque você não colocou limite. E aí eu não sei o que é isso que eles estão falando, eu não sei nem como me comportar, mas eu vou cobrando. E aí está cada vez mais apertado, né, para essas crianças caberem nesse lugar onde querem que ele fique. Eu adoro contar história, né? 30 anos na educação, tenho muita história para contar. Eu tinha uma criança na educação não formal, com uma família totalmente desestruturada socialmente falando.
Uma época ele estava morando com a avó, outra vez uma época estava morando com a mãe, outra época estava morando com tia, não tinha casa fixa, a justiça sempre era acionada para cuidar dessa criança. Ou seja, se a gente for olhar assim, né, de forma fria, era uma criança deseducada, não tinha ninguém para educar essa criança, certo? E ele era maravilhoso. Ele tinha uma criatividade, ele tinha uma espontaneidade, e a gente sabia de todo aquele sofrimento, né? Eu lembro onde eu trabalhava, tinha uma arena no centro, né? As salas ficavam em volta dessa arena, e ele botava uma fantasia de fada azul, e ele corria em volta da arena, parecendo uma fada, uma borboleta, não sei, e todo mundo ficava horrorizado. O que está acontecendo, né? Com essa criatura? E ele, né, se criava sozinho. E a gente, por dó, também não queria muito colocar limite, porque ele já sofria tanto em casa, então vai ser feliz aqui mesmo. E hoje, eu acompanho ele pelas redes sociais, ele é um super, não sei como fala, design de sobrancelha, ele dá aula, ele tem uma escola que ensina a fazer isso, ele é biomédico. Então, assim, quem foi que ensinou esse menino tudo isso? A vida, gente, as experiências dele, o cair, o levantar, né, ultrapassar todos esses obstáculos. Então, quando a gente se prende muito nisso, eu olho, eu lembro dele, né, eu falo assim, caramba, é possível sem tanta cobrança, né, não é esse ensinar que vai levar essa pessoa para ter um futuro, e ele, assim, é super do bem, né, ele ajuda muito, instituições, né, porque hoje ele tem muita grana. Ele ajuda instituições que têm crianças que passaram pelo que ele passou. Então, assim, nada justifica, né? Você precisa ensinar, precisa ser uma criança bem educada para ser um adulto bom. E eu acho que às vezes foi isso, né? Ele não ter ninguém limitando, ele pôde se expressar da forma que ele era. E aí isso faz muito, traz muito questionamento para mim, porque aqui em casa meu marido fala assim: Patrícia, a gente precisa dar amor para essas meninas e pontuar o que elas fazem de errado. Mas ele dá bronca, né? Por exemplo, em uma das meninas, e aí, claro, elas choram, né? Ficam sentidas. Aí ele fala: pode deixar que eu vou conversar. Ele fala tudo que ele tem que falar, dá bronca, fala que fez errado, não sei o quê. Dá 5 minutos, ele tá lá no quarto conversando com elas. Olha, o papai fez isso, mas o papai ama você, não é porque eu falei, o papai tem que te educar, mas eu vejo o quanto isso muda. E para mim é assim, eu dei bronca, preciso ir lá, né? A crítica, né? É a crítica e o amoroso, e também tem um equilíbrio aqui. Mas eu vejo que é isso, esse exemplo que você trouxe, né? Claro, tem muitas variantes, né? Tem criança que sim precisa de mais limite, precisa de chamar atenção porque faz coisa errada, né? Pega coisa que não é sua. Então, a gente precisa ter essa atenção, precisa estar atento. Mas, de repente, é isso, não precisa ser tão pesado. E ele fala isso para mim, ele fala, eu fui criado com tanto amor, né? Ele fala, eu não fazia nada em casa, por que você quer que elas fazem? E aí ele me questiona, elas me questionam, e aí eu penso, por que eu quero que elas fazem? E aí você trazendo hoje, mostra isso, né? Porque eu quero que elas tenham responsabilidades. Mas quando elas estiverem na casa delas, elas vão ter a responsabilidade, porque ninguém vai fazer compra sozinha, ninguém vai arrumar a cama sozinha, ninguém vai estender, ninguém vai arrumar a comida sozinha. Exatamente. Não É o é? que eu A falo. vida exige, né? A Se ela vida demanda isso da E gente assim, também, né? se elas viveram numa casa organizada, limpa, né? Com uma rotina, com uma mãe que vai fazer compra, que vai.
Gente, isso elas estão aprendendo. Ah, não quer executar. Ok, é uma pena, né? Mas assim, o preço para elas vem lá na frente também, né? Que vão ter que aprender mais tarde, mas vão aprender. Não significa que não vai acontecer. Exatamente. Ele fala assim, mas minha mãe fazia para mim. E eu saí de casa com 20 anos e eu tive que fazer. Falei, mas é aqui, né? Tem que preparar para a vida, gente. Como assim, né? Preparar como se já não estivesse vivendo, né? A vida é uma coisa que vai acontecer lá na frente. Né? E a vida está aqui. Se ela não for querer ter uma casa, se ela quiser ficar com a casa desarrumada, é o dela, né? Exatamente. Não é meu. Né? Mas assim, isso não tira, Paty, a necessidade de, desde pequeno, a gente trabalhar essa questão, que é uma questão muito nova, de que a gente mora junto, é compartilhar, né? Então, Sim. todos precisam colaborar, né? Não é obrigação só de um. Eu acho que esse é um aprendizado que a gente vem, ele é novo, né? Até um tempo, as mulheres ficavam em casa. A mãe faz tudo, né? Que nem foi assim com a mãe dele. A mãe dele só trabalhava dentro de casa. E aí eu falo para ele, eu falei, aqui é diferente. Não tem um só aqui. Aqui todo mundo trabalha. E quando a gente fez o Papo de Mãe, a rotina das crianças, que você fala sobre isso, e aí eu comecei a trazer isso para elas. Falei, olha, aqui é a casa de todo mundo. Porque às vezes, corta papel, deixa no chão. Falei, vocês querem viver numa casa suja? Eu não quero. E eu acho que vocês também não querem. Então, recolhe o que você sujou e joga no lixo. Eu falei, aqui todo mundo vive junto, todo mundo quer viver bem. Então, a gente vai trazendo essas percepções. Só que ainda é isso. Será que eu estou cobrando muito arrumar a cama? E aí, eu flexibilizei. Falei, olha, a gente arruma a nossa cama, vocês já conseguem arrumar a cama de vocês. Vocês não querem arrumar quando acorda? Eu gosto de acordar, arrumar, deixar todas as minhas obrigações feitas para depois eu fazer o que é gostoso, o que é prazeroso. Mas se vocês não desejam fazer assim, tudo bem, vocês podem fazer do jeito de vocês. Mas até a hora de ir para a escola, a cama precisa estar arrumada. Tudo bem? Tudo bem. Tem dia que não está arrumada. Tem dia que não quer, esqueci. Falei, esqueceu. Linda, esqueceram. E aí você já vê que tem uma assim, que já faz, e tem uma que enrola. Ou que esquece de verdade. Pode ser, que esquece de verdade. Não vamos julgar, mas... Porque às vezes tem outras coisas na cabeça e acaba, né, esquecendo. Sim. Então, Quer aproveitar muito. Eu vejo que ela tem muito isso. Quer fazer não sei o quê, quer fazer não sei o quê, quer inventar não sei o quê, ela inventa. Aí depois não sobrou energia para arrumar o que inventou. E é normal, a gente cansa mesmo. Né? Mas é essa dificuldade. E querendo ou não, às vezes a gente tem filhos com um perfil e filhos com outro perfil. Às vezes eu não vou conseguir fazer esse X arrumar a cama dele nunca. Mas, em contrapartida, é aquele que se dispõe a ir para o mercado, a fazer compra, carregar carro, descarregar carro, numa boa, enquanto o outro arruma a casa, mas não se dispõe a lavar quintal. Então, às vezes a gente se prende nesse tipo de limite, todo mundo tem que fazer tudo igual. Então, de repente, assim, uma arruma as duas camas, mas a outra vai levar toda a roupa para a lavanderia, né, para lavar. Então, eu acho que que a gente precisa construir, porque aí é que a gente vai para um espaço de aceitar essa diversidade, né? De que cada um é de um jeito. Então, assim, um filho é sociável, ele gosta de gente, ele vai para uma faculdade presencial. O outro é tecnológico, ele vai para uma faculdade online.
né? Se a gente fica nessa polaridade, todo mundo tem que fazer tudo igual, aí eu acho que o limite, ele pega. E Eu aí acho o que eu né, o que eu costumo fazer é, vamos lá que eu vou te ajudar a arrumar a cama. Aí Isso é é mais ótimo. carinho isso é mais carinho, é querer a memória afetiva do que qualquer outra coisa. E é Então lindo. vamos, né? Então vamos arrumar a cama. Aí para outra, que ele já arrumou sozinho, fala, nossa, arrumou bem, hein? Nossa, está cada vez melhor. Então, é isso, né? A gente precisa entender cada uma, mas é esse desconstruir e construir, né? Todos os dias. E tem dia que é mais fácil, tem dia que é mais difícil. Exatamente. E para mim, aí é que está o X da questão. Né? Se é difícil para a gente, é difícil para todo mundo. Então, por isso que não dá para ser tão inflexíveis com os limites, porque esse desconstruir e desconstruir, ele é para todo mundo, até para as crianças. E aí, quando a gente tem regras muito, muito rígidas, a gente não consegue se permitir esse desconstruir, né? Porque quando a gente tem regra, é só construir. É sempre produzir, é sempre acertar, né? E a gente entende que o nosso aprendizado, ele desconstrói muitas vezes. A gente tem que dar um passinho atrás para dar um passinho para frente. E é importante a gente se perguntar o porquê, né, que a gente espera também todos esses limites. Porque muitas vezes a gente também está com medo de ser julgado como uma não boa mãe. Né? Então, eu acho que tem também essa questão, né, da gente se colocar nesse lugar, então, se questionar esse porquê de tanto limite. É claro que, como a gente já conversou, né, é importante ter limites, sim, só que por que tantos limites? Então, muitas vezes é por causa das nossas questões, né, do nosso medo de ser mal vista como uma mãe permissiva, uma mãe que não é boa o suficiente, ou que não dá o limite suficiente, ou que não produz aquele resultado que todos esperam, né? Então, tem todas essas questões, né? Então, eu acho que é importante a gente se questionar os nossos porquês também. Exatamente. Porque a maioria das vezes, Mel, porque o que vão pensar de mim? O que vão dizer se meu filho se jogar no chão do supermercado? O que é que vão dizer se meu filho... eu contei a parte da história da menina, né? Do viés do pai. Mas tem o viés da mãe, né? Que se sentia a pior pessoa do mundo, porque ela ficou com a guarda das crianças durante a separação. Então, ela se sentia a culpada dessa criança não ter ido para a escola. E adivinha o que ela fez? Ela escondeu, porque o pai morava em outro estado. Então, tá indo para a escola? Tá. Por medo do que ele ia dizer, do que as pessoas iam dizer. Entende? E aí a gente não vai no foco da questão, porque a gente tem que dar uma mascarada na situação, né, daquela criança que sai para a rua bonitinha, mas por isso que eu falo, a gente tem que saber o que está acontecendo dentro de casa, né? Porque as aparências, o que a gente mostra, geralmente não. E essa mãe, a todo custo, tentou, né? Porque assim, gente, não é fácil educar criança com pai e mãe. Quem dirá educar a criança sozinha, né? Então, assim, eu sou muito... eu tenho muito esse olhar, né, de não buscar culpados, mas entender, né, o que foi para essa mãe criar esses dois filhos sozinha, né? E com essa relação que se tem, né, de marido provedor, de mulher que fica em casa, e ela não trabalhava, não compete a gente entender por que ela não trabalhava, mas ela não trabalhava, então ele que bancava. Então aquelas crianças tinham que dar certo. E aí, não deu, né? Pelo menos assim, aparentemente não deu. Mas deu porque eles têm 2 filhos, e eles são lindos, né? Mas
ficou essa brecha social. Então, a maioria das vezes, a gente erra para não ser julgada. E quando a gente, por isso que eu falo, quando a gente aceita que a gente é falha, que a gente não sabe o que fazer, eu gosto muito de conversar com as crianças, né, com os meus filhos, é por mim. Eu tenho medo. Eu preciso ver a casa organizada desse jeito para eu ficar tranquila, né? Porque assim, quem disse que esse modelo que eu organizo minha casa está certo ou está errado? Pode ter gente que entra aqui e fala, nossa, que casa imunda. E pode ser que tenha gente que entra e fala assim, nossa, que casa organizada. Porque depende muito da bagagem que a gente tem para avaliar aquilo, né? Mas esse é o meu confortável. Então, eu sempre busco para esse lugar, né? Não é que é o certo e nem o que é errado. É o que eu me sinto segura. Então, assim, nas épocas de sair para balada, para festa, nanana, não vai, porque eu tenho medo, né? Porque eu sou insegura com isso. Então eu vou fazer ou então vai fazer, mas vai fazer da minha forma para eu me sentir segura. Então, que você vai mostrando para eles isso, né? Não, porque quando você fala assim, não, você não vai, porque é perigoso, porque vai acontecer isso, porque vai acontecer aquilo. Você cria um mundo que você não sabe nem se ele existe de verdade, mas ele é teu, é da tua cabeça, é das suas expectativas, né? Então, quando você fala isso para a criança, para o adolescente, eu acho que você traz mais a realidade para eles, né? Minha mãe é medrosa, isso é dela, né? Então, eu vou fazer desse jeito por ela, mas não é que é meu, entende? Aí eles começam a desconstruir esse protótipo de coisa certa. Ah, tem que ser assim porque é certo. Ah, porque minha mãe falou que é assim. Gente, a gente não sabe o que é, o que não é, né? Que referência a gente tem, cada um tem a sua referência de certo e de errado. Então eu busco sempre isso para justificar algumas regras que para mim não faz sentido, né? Eu acho que a gente já chegou a conversar aqui a respeito de maquiagem, de criança muito pequena fazer maquiagem. Olha, eu não gosto. Eu tenho receio de que você, então vamos negociar essa maquiagem, né? E não pode, na sua idade, não, não, não. Porque aí a gente vai criando formas para coagir aquela criança a fazer aquilo que eu quero, né? Isso é Porque uma a minha história. desconstrução, né, de permitir que agora que o nosso filho tem um forno maior, ele possa assar o peixe do tamanho adequado, né, para o Sim. forno dele, e não de acordo com a forma que eu sempre fiz, porque minha mãe fazia, porque a minha avó fazia. Então, é uma quebra de padrões, né, para que a criança que já se torna um adulto possa criar os seus próprios padrões, sem esses medos, sem a nossa visão, né? Sim. Quando a gente faz essa separação, essa é a minha forma de pensar, eu não gosto que seja feito porque eu não gosto que seja assim, mas é a minha forma e eu gostaria que você respeitasse isso. Então, você libera, né, o filho para que ele siga os próprios passos, né? Sim. A questão da alimentação, eu acho que ela é um bom exemplo para a gente, né? Quantas vezes a gente não gosta de uma comida, a gente fala, ai, credo, ai, não gosto. E a criança, né, tem essa visão, né? Do tipo, ah, minha mãe. E aí, quando oferece uma coisa diferente, por exemplo, o peixe cru, eu sempre ouvi dizer, não, não pode, credo, que horror, comer peixe cru. Tem que ser. E aí, né, você cresce, a culinária oriental aparece com mais facilidade, não pode, credo, comer, né? E quantas vezes as pessoas não se dispõem a experimentar porque vem com esses credo, com esses que a gente aprendeu lá, né? E aí perde a oportunidade porque, mas e aí ele fica meio
descompensado, porque a boa mãe faz a criança comer de tudo, né? Mas a gente cria esses credos na cabeça da criança. E aí a criança não come. Mas você come? Como é que você se comporta com o alimento? Né? Como é que esse alimento é visto na sua casa? Então, é exatamente É o que você falou, né? a Criança questão não do aprende sono. com letra, né? Aprende com exemplo. Então, é sobre isso. E eu acho que aqui, né, para a gente encerrar, eu acho que a gente pode dizer que a gente, como mãe, tem que ser que nem um bambu, né? Flexível, mas resistente, né? E isso é muito importante para as crianças e para a gente também, a gente entender que não precisa ser um concreto, né? A gente não precisa ser um pilar concreto, a gente pode ser um bambu, né? Que a gente se molda, que a gente balança, que a gente é flexível, que a gente olha, mas ainda assim, quando precisa, a gente coloca o limite que precisa, né? A gente ensina sobre o que é preciso, né? Nem a gente estava falando, certas coisas não são negociáveis. Segurança não é negociável, querer ou não querer comer não é negociável. Mas tomar banho quando chega de uma festa cansado, que já dormiu no carro, é negociável. Não preciso me alimentar de todos os alimentos, eu preciso me alimentar, mas não precisa ser de todos, né? Às vezes, um ou outro eu não quero comer, não gosto. Às vezes tem um paladar mesmo, aqui em casa mesmo, uma tem um paladar mais ácido, que gosta de um monte de fruta, que gosta de experimentar, e outra Mas nem por isso fica sem comer. não fica sem comer. Então, é a gente ir se adaptando, é ser esse bambu mesmo, né? Ir para um lado e para o outro. E o que eu diria, Paty, é que assim, esse bambu com raízes profundas, mas não nas crenças que foram estabelecidas lá no passado, raízes profundas dentro da gente, né? De saber quem a gente é, da nossa essência. Então, esse profundo em nós, né? E o que a gente fizer para os nossos filhos, na essência, com a nossa pureza, é o Nossa correto, verdade. com a nossa verdade. Pode ser que eu descubra que a minha verdade de hoje não seja a mesma de amanhã, né? A Mas de foi ontem. que eu consegui, né? Mas naquele momento eu estava plena de que aquilo era o correto. Então, para mim, aí o índice de erro vai ser muito pequeno. Agora, enquanto a gente ficar buscando formas externas só para cumprir protocolo, porque disseram que é bom, disseram que é certo, mas isso não está internalizado em mim, não faz sentido para mim, a chance de dar errado é grande. No episódio de hoje, nós vimos que colocar limite não significa endurecer, mas sim oferecer segurança, amor e clareza para os nossos filhos. E que a permissividade, embora bem intencionada, também pode gerar dificuldades futuras. Nós agradecemos também a Roberta por estar conosco nas suas contribuições e convidamos você que nos acompanha de comentar nesse vídeo como que é a vivência de limites na sua casa. Então, eu convido você a deixar o seu comentário, compartilhar esse vídeo com outras mães que também precisam refletir sobre esse tema, também curtir e se inscrever no nosso canal. E nós nos vemos no próximo Papo de Mãe. Um grande abraço e até o próximo vídeo.